repetição. Não é só a criança que tem dificuldade não, viu? Não são as crianças que sofrem, não. Muito adulto também reclama quando precisa tomar medicação. Gosto amargo, comprimido muito grande, tem dificuldade de engolir. Mas não tem jeito não, gente. Quando a indicação médica se faz necessária, precisa medicar, não tem jeito, tem que medicar. A boa notícia é que a indústria farmacêutica está atenta, né, a essa demanda e está oferecendo remédios, inclusive em formato de chocolate, com sabor de chocolate. Ó que top! Mas atenção, viu? Automedicação não, porque por mais inofensiva que pareça, a gente sabe que não deve ser nunca opção. A gente preparou inclusive uma reportagem que vai mostrar essas formas farmacêuticas personalizadas e também dicas e cuidados na hora de se medicar. A cena parte o coração da mamãe. Pelo menos uma vez ao dia, Inara precisa encarar a resistência do pequeno Theo a medicamentos. É que ele precisa ingerir vitaminas para o desenvolvimento ósseo e para estimular o apetite. Mas o momento acaba sendo doloroso para a mãe e para o pequeno de apenas 1 ano. Ele não quer, não aceita o remédio, né? Mas quando o remédio tem um gostinho mais amargo, mais parecido com dipirona, aí ele não quer aceitar. E como eu já sei, eu já não dou na colher, porque ele não vai aceitar de jeito nenhum. Aí tem que ser na seringa. E quando o remédio tem um gostinho mais docinho, menos parecido com o remédio, aí tem como dar na colher. Para facilitar a vida de mamães como a Inara, o mercado farmacêutico hoje em dia fornece opções de medicamentos, com o formato e com o sabor semelhantes a guloseimas, para ajudar a aceitação da criança ao remédio. Nós dispomos de chocolates, gomas, strip sublingual, que é um filme oral que a criança coloca no céu da boca e ele vai fazendo a dissolução do medicamento. Nós temos emulsão oral para um ômega, por exemplo. Atualmente as crianças utilizam muito ômega. E por ser uma forma que às vezes o gosto, né, de peixe é um pouquinho desagradável, a gente consegue trabalhar essa substância de forma que uma emulsão oral vai ser muito mais fácil de utilizar, de ingerir. Essa manipulação é mais comum ser feita em polivitamínicos e analgésicos consumidos por crianças, mas as propriedades são as mesmas dos medicamentos tradicionais. Todo medicamento que a gente vai fazer a manipulação, ele tem que ter as mesmas propriedades, ou seja, ele vai ter mantido e a gente só vai fazer a liberação desse medicamento se respeitada e atendida, né, essas exigências para que o farmacêutico que vai fazer a liberação do medicamento para o uso do paciente verifique que está tudo conforme, né, e durante o tratamento também tudo transcorra da maneira correta. Vale lembrar que o tratamento que é feito com medicamentos de forma incompleta pode trazer riscos à saúde da criança. Quando a gente usa qualquer medicamento, a gente sempre indica aos pais a quantidade de dias que ele deve ser oferecido, bem como o horário que ele deve ser estabelecido. E por que isso acontece? Porque o medicamento ele tem um tempo de ação, ele tem uma meia-vida, como a gente chama. E a gente precisa mantê-lo sempre com uma boa concentração no organismo para que ele possa fazer efeito. Quando o pai ou a mãe, os pais falham em dar essa medicação no horário correto ou dar essa medicação por menos dias, tanto a criança pode evoluir com uma piora do quadro inicial, né, piorando a doença, agravando, como a gente também pode correr o risco de criar micro-organismos, principalmente bactérias, resistentes àquele medicamento. Então, numa reinfecção, numa reincidência, a gente vai ter que usar um medicamento antibiótico ainda mais forte, porque nós já temos bactérias resistentes àquele medicamento usado anteriormente. O acompanhamento profissional faz toda a diferença no processo de medicação. Às vezes acontece muito de outra criança conhecida ter usado e a mãe achar que pode usar o mesmo medicamento, mas não é assim que funciona. Realmente tem que ter muito cuidado com automedicações, tanto por alergias, mas também por a gente poder estar mascarando um quadro que pode evoluir mal ou com piora. Então, sempre que seu filho apresentar algum sintoma, busca um pediatra ou atendimento médico de urgência mais próximo de você para garantir que você está medicando bem seu filho. E os responsáveis pela criança precisam ter paciência,
porque existem algumas estratégias que contribuem para a aceitação do remédio. O ideal é que a gente não force essa criança a tomar o medicamento, para que ela não associe o remédio a uma experiência ruim ou traumática. E isso vai sempre estar relacionado a uma experiência ruim para a criança, né? Se for uma criança maior, a gente vai tentar conversar, fazê-la entender que aquele medicamento vai fazê-la melhorar, vai passar a febre ou o desconforto que ele está sentindo. Também vale fazer a criança participar do processo de medicação, deixar a criança te ajudar a colocar o medicamento na seringa ou no copinho, sentir o cheiro do remédio, para que ela também participe desse processo. Outra dica interessante é você oferecer para a criança um pouquinho de água gelada ou até um sorvetinho de fruta antes, porque o geladinho faz com que a língua, né, as papilhas gustativas, ela amorteça um pouco, e aí a criança não vai sentir aquele gosto ruim do remédio. Eu nunca oriento misturar com sucos ou com alguma outra líquido. Pode ser que essa substância neutralize o efeito do remédio e também que a criança associe aquela bebida que é de uso habitual dela a também uma experiência ruim. Então, essa dica do sorvete ou da aguinha gelada vale bem a pena, ou então logo depois do medicamento você oferecer algo que a criança gosta para tirar aquele gostinho ruim do remédio. Se for um bebê pequeno que ainda não entende, você vai precisar segurar ele para fazer a medicação, é importante ter cuidado com o posicionamento que você vai oferecer esse medicamento à criança. E sempre colocar a seringa no canto da boca para que o medicamento escorra e você consiga fazer aquela criança engolir sem induzir o vômito. Se você coloca ela com muita força ou dependendo da posição, você pode induzir o vômito na criança. Então a seringa sempre no cantinho da boca da criança. Essa dica aí vale para toda mamãe, né? A seringa no cantinho da boca, porque quando a criança aprende o mecanismo de forçar o vômito, é uma outra luta, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas o bom que passa, né? Passa. Uma hora eles crescem, entendem a necessidade da medicação. A indústria farmacêutica também está aí, como a gente mostrou, revolucionando, trazendo novidades. E a gente torce para que passe. A gente também torce para que passe momentos